falar sobre algo muito sério, muito importante, que vai ajudar muito essa galera que precisa se antenar aí quanto à sua vida profissional. Tá saindo da escola, o que eu vou fazer da vida, o tal do que eu vou fazer quando eu crescer, ou quando eu parar de estudar, vou parar, vou ficar em casa jogando videogame, assistindo TV o dia inteiro. Não. Então, estamos falando sobre um assunto muito sério, que é a reforma trabalhista que está acontecendo aqui no nosso país. E a gente vai discutir isso, é claro, aqui no nosso quadro Tribuna do Jovem. Pode soltar. E aí, você que está em casa, você que está aí esparramadão no sofá com a galera, a família reunida, responda para mim, o que muda, o que você acha que vai mudar na vida dos jovens ou na vida de todas as pessoas no geral com essa reforma trabalhista? O que isso vai ajudar? O que isso vai contribuir? O que isso vai mudar na vida das pessoas? Será que o desemprego realmente vai diminuir? Vai chegar ao ponto, vamos dizer, acabar, mas vai diminuir de uma forma aí realmente que venha a alegrar e a tranquilizar o coração dos brasileiros? Então a gente vai conversar sobre esse assunto com alguém que tem propriedade para falar. Nós vamos chamar aqui ao palco ele que é professor de Direito da Universidade Guarulhos. Por gentileza, o professor Pedro Ivo Marques pode entrar. Por favor. Professor, tudo bem? Prazer, pode se assentar. Isso, e a gente vai discutir bastante. A nossa querida Carol, daqui da Banda N4J, também está aqui para falar, para dar pitaco, para perguntar e para falar o que quiser. Pode sentar aí e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos, boa tarde. E em nome da Universidade NG, agradeço essa oportunidade para esclarecer algumas dúvidas aqui dos jovens em especial. Muito obrigado. Nós agradecemos também a sua participação. Vamos começar falando para deixar na cabeça de todo mundo e todo mundo entender. Então, muita gente está por fora desse assunto. O que é ou em que consiste hoje a reforma trabalhista? Pois bem, uma pequena introdução apenas para que todos saibam o que realmente está acontecendo. A reforma trabalhista nada mais é do que a mudança de algumas regras na CLT, a consolidação das leis do trabalho. São regras que mexem de forma direta na vida do trabalhador empregado. Apenas uma pequena divisão aqui. Quando a gente pensa em direito do trabalho, CLT, empregado, emprego, como você bem disse, olha, o que muda na vida do jovem? Quando eu penso no emprego, olha, eu estou pensando numa relação de trabalho que vai ser regida pela CLT, regras CLT. Quando eu penso num trabalho como, por exemplo, do autônomo, a gente tira de lado a CLT, passa a se pensar nas regras que são pactuadas entre o trabalhador e o patrão. E as mudanças da reforma trabalhista são pontuais, em cima da CLT, para os empregados, aqueles que têm carteira registrada. E como que isso hoje, professor, poderia mudar de alguma forma ou a questão do desemprego que assustadoramente a gente vive no Brasil hoje? Isso realmente vai contribuir para que o desemprego diminua ou, como você bem disse, simplesmente algo que vai beneficiar de certa forma aquele que já está empregado, quem está do lado de fora continua batendo de porta em porta? Como é que funciona? Não, a questão do aumento de emprego, muitos estão pregando que haverá um aumento de emprego caso as regras mudem. Por quê? Porque o setor empresarial reclama muito dizendo que a CLT é muito rígida. Dizem, olha, uma regra de 1943, hoje o mundo ele já não é mais o mesmo, estamos no século XXI, principalmente devido à tecnologia, tem diversas formas de trabalho que mudou. E o que eles estão tentando modificar nada mais é do que flexibilizar, alargar algumas possibilidades de contratação, muda-se algumas possibilidades de contratação também, mas o objetivo é, claro, o setor empresarial está buscando uma reforma no sentido de ter uma margem maior de flexibilizar as regras que eles dizem ser tão rígidas, tão duras. Entendi, muito bem. Professor, dessas questões que você está citando de regras rígidas e tudo mais, para quem está ingressando no mercado de trabalho até que vai ser novidade, então não vai mudar muito, mas para aqueles que já trabalham, né, aqueles que já estão a longa data, anos numa empresa, que a gente costuma dizer que vai morrer lá, né? E como é que
vai interferir na vida dessas pessoas que já estão trabalhando. Porque uma reforma, qualquer tipo de reforma, para quem está chegando agora, não causa tanta mudança. Agora, para quem está há anos em cima disso, corre o risco de prejudicar esse trabalhador? Então, para quem já está trabalhando, qual que é a grande dúvida e a grande incerteza? Os contratos que estão em regência, mesmo após a reforma, eles vão continuar com as regras antigas. O temor é que, olha, agora nós estamos diante de uma nova regra e diante dessas novas regras, o que pode acontecer? Aquele empregado que já está há anos na empresa pode ser demitido e ser recontratado depois de um certo tempo ou ter outro no seu lugar, mas aí o patrão já com as novas regras, com as normas, entre aspas, mais brandas, então, para o setor empresarial. Período, dentro de uma empresa vai haver duas regras num certo tempo. Sim. Interessante. Carol? Professor, além disso que o senhor já citou, né, a respeito dessa reforma, quais são as outras grandes mudanças que vão acontecer com essa reforma trabalhista, para ficar mais claro assim na nossa cabeça, pontualmente falando? Um dos grandes pontos que está sendo discutido, que principalmente o setor que defende os trabalhadores, né, que são diversos, em especial os especialistas do direito do trabalho mesmo, eles têm um temor em especial com um novo artigo que vem, entre aspas, colocar as regras da CLT um tanto de lado, caso o patrão chegue a negociar algumas regras direto com o sindicato. É o tal do acordado sobre o legislado. A CLT diz algo, mas determinada categoria terá liberdade, junto ao seu sindicato, de modificar essas regras. Modificando as regras, logo, olha, a gente deixa aquelas regras da CLT do lado e para nós aqui da nossa categoria profissional, a gente pode negociar patrão direto com o sindicato ou até o sindicato dos patrões negociarem com o sindicato dos empregados. Esse é um dos grandes temores. E tem diversas, apenas aqui, eu sei que o tempo é curto, mas são mais de 100 dispositivos que estão sendo modificados. Então a reforma é enorme, direitos que lidam diretamente com o direito do trabalhador ali, juntamente com o seu patrão, direitos relacionados ao sindicato, em especial também a questão da contribuição sindical, que não será mais obrigatória, e algumas questões relacionadas ao direito processual, como ir em busca do seu direito na Justiça do Trabalho. Ok, obrigada. Muito bem. Até mesmo essa situação, professor, para a pessoa que hoje ela precisa de um emprego meio que com urgência, ela está ali querendo ingressar no mercado de trabalho, principalmente o jovem, e com toda essa mudança, toda essa reforma, como é que ele faz para também não ser, porque infelizmente a gente está no Brasil e mais uma vez não, né, generalizando, é claro, mas infelizmente tem o tal do jeitinho brasileiro, vão ser impostas novas normas e novas regras, mas sempre tem aquele que vai dar um jeito de dar uma driblada. Como que a pessoa que quer ou precisa do novo emprego, do primeiro emprego, ela vai conseguir lidar com essa situação, ter benefício ou ser beneficiado por essas novas regras sem ser engambelado aí por alguém que possa de má fé querer agir de uma maneira contrária ao que está sendo imposto agora? Bom, ao bem da verdade, alguns pensam que as novas regras irão beneficiar os novos trabalhadores ou até aqueles que já estão empregados. Muitos não acreditam nessa afirmação. Para quem está entrando agora no mercado de trabalho, provavelmente não vão sentir tanto a mudança, porque você já vai começar com um novo. Então essa é a grande realidade, provavelmente, daquilo que vai acontecer. Para aqueles que estão, provavelmente vão ter que se adaptar. Porque quando você pensa no jeitinho brasileiro, nós temos aqui um jeitinho de brasileiro olha, a norma diz como que eu posso para dar a meia volta na norma e, entre aspas, continuar legalmente, né, tá tudo certo, junto à justiça em especial. Esse é o grande problema. Por quê? Porque se as regras já são tão rígidas, como dizem, e já há um jeitinho brasileiro, o medo é que, olha, se do jeito que está já existe o jeitinho brasileiro, quiçá, imagine se nós legalmente autorizar esse alargamento maior. Esse é o grande temor de quem está estudando e está se aprofundando no assunto. Muito bem. Perfeito. Professor, pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Vai aumentar o salário?
Vai ter mudança aí no piso salarial das profissões? Como é que vai ficar essa situação? Porque, tá, vamos melhorar, mas vai aumentar? Porque a gente sabe que tudo aumenta, né? O salário não aumenta, como é que é? Olha, infelizmente a reforma não aumenta salário. Aumento de salário é algo que está ligado diretamente com o setor econômico. Oferta e demanda. Eu costumo dizer que não tem reforma trabalhista no mundo que vai nem criar emprego e nem aumentar salário. O que a regra vai trazer nada mais é do que dar uma possibilidade maior para o empresário de algumas contratações, que não são todas, terem alguns benefícios a mais, mas para o patrão. É contrário senso, não é para o empregador, é para o patrão. Então, por exemplo, férias, 13º, essas coisas... Não, todos esses direitos não mudam, não mudam. A única questão que muda nas férias, por exemplo... Mas também não aumentam, não mudam nem para mais. Não, o aumento do prazo não. A única mudança que a reforma traz atualmente quanto à questão férias seria o parcelamento das férias em 3 períodos. Hoje nós podemos parcelar as férias apenas em 2 períodos. E a reforma traz a possibilidade de parcelar em 3 períodos, sendo que um deles, no mínimo, tenham 14 dias. Perfeito. Muito bem. Mais uma questão em relação a justamente esse início de reforma e tudo mais. Eu acho que, ouvindo, né, um profissional falando sobre isso, a gente vê que alguns trabalhadores aceitam, outros, como você mesmo disse, têm aí um temor, os sindicatos, os trabalhadores têm um certo receio disso não dar certo, disso ser mais prejudicial do que vir a beneficiar. Como professor, qual que é a sua visão geral em relação a isso? Mesmo você hoje tendo ali o seu emprego, vamos dizer assim, a sua profissão, mas de uma maneira geral, nível nacional, no Brasil, o impacto que isso vai causar, deve ser mais positivo ou negativo? Bom, é uma pergunta muito complexa, Gabriel. A sua pergunta é ótima, boa pergunta. No entanto, quando a gente pensa o que haverá pro futuro, é difícil prever. Estou sendo bem sincero, alguns dizem, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Depende muito também de como a economia vai reagir. Porque se a economia estar bem, a gente não pensa em mudar as regras. As regras da CLT só estão pensando, né? Eles só estão pensando em mudar porque a economia vai mal. Agora, para o futuro, o que vai acontecer? O que eu acho dessa reforma? O que eu penso sobre ela? Basicamente é o seguinte, a reforma, a CLT, ela precisa de alguns ajustes realmente. No entanto, o reajuste, o corte que está sendo feito na CLT é muito grande. E o problema que a gente encontra é o aceleramento do procedimento legislativo para aprovação da lei. Muitos profissionais da área, inclusive, não estão antenados, porque foram mais de 100 dispositivos que foram colocados em pauta. E o tempo, apenas um adendo para quem não está muito ligado na reforma em si, coisa rápida, a reforma trabalhista ela já passou na Câmara dos Deputados, já está no Senado. E ela não está suspensa, como alguns pensam, ela está em pleno vigor. Semana que passou foi aprovada agora na Comissão de Assuntos Econômicos, passando por mais 2 comissões, vai para plenário para aprovação. Aprovou, vai ser aprovada provavelmente do jeito que está. E tem algumas regras ali que, ao meu ver, vão dar problema. Inclusive, vão ser questionadas no STF, dizendo que algumas são inconstitucionais, infelizmente. Ou seja, ainda esse assunto vai render pano para manga. Vai render muita... Bastante ainda. Penso eu que até o final do ano, muitas águas ainda vão rolar sobre a reforma trabalhista. Isso aí. E aí, Carol? Pois é, a gente tem que estar atento. E, professor, a gente está discutindo aqui que vai ter realmente um impacto muito grande na vida do trabalhador, seja quem está iniciando ou quem já está no mercado de trabalho. Penso que uma das soluções, talvez, em vez de fazer essa mudança, eu queria saber a sua opinião, por que não investem, talvez, mais na questão da fiscalização das empresas para garantir os benefícios realmente dos trabalhadores? Seria uma saída também investir mais na fiscalização das empresas, em vez de mudar tudo de uma vez? A sua pergunta, Carol, ela tem um impacto tão grande, por incrível que pareça, porque infelizmente, como diz, né, o mais simples, a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. O Estado não quer deixar de arrecadar, diminuir a carga de impostos.
O empresário ele também está sofrendo devido ao setor econômico que está em baixa. Como fazer para tentar amenizar essa questão? Fiscalização resolveria? Poderia resolver, mas nós teríamos que contratar, entre aspas, novos funcionários públicos, iria onerar também o Estado para que isso acontecesse, porque o volume de trabalho é muito grande. E, infelizmente, as pequenas empresas, elas não são fiscalizadas como deveriam, mas poderia ajudar. Mas a economia melhorando, creio eu que as coisas vão se adaptando. Mas nesse momento, muitas regras, infelizmente, podem acabar prejudicando o trabalhador brasileiro. Inclusive, aqueles que têm os serviços mais baixos, ou mulheres, por exemplo, que já recebem menos, essa nova reforma afetaria mais também elas? Bom, a reforma, ela é geral para todos. A única coisa que eu achei curiosa na reforma, eu não sei se vocês sabem, a mulher, quando vai fazer hora extra, por exemplo, ela tem que ter uma pausa de 15 minutos. Ela não pode fazer hora extra de forma corrida. Terminei minha jornada, por exemplo, às 17 horas, a mulher teria que ter uma pausa de 15 minutos para voltar a trabalhar sobre jornada, hora extra. E a reforma retira essa regra, ou seja, igualando o homem à mulher. Para todos, né? Se assim decidir a Constituição, eles estão querendo igualar essa questão. Agora, a questão gestante, questão licença maternidade, a única mudança que provavelmente o atual presidente que continua, né? Como nós vimos ontem, ele disse que provavelmente vai vetar, é a questão da gestante trabalhar em ambiente insalubre. Porque tem um dispositivo que diz que se o médico autorizar insalubridade grau médio ou mínimo, que seria ambientes que trazem prejuízo à saúde, a gestante poderia trabalhar. Isso é uma questão de saúde, higiene e segurança do trabalho. Muitos já estão questionando, inclusive, a inconstitucionalidade, ou seja, não está de acordo com a Constituição, mas o presidente está, né, dizendo que essa regra não vai passar. Mas seria algo que afetaria também a mulher brasileira. Ok, muito obrigada. Sensacional. Galera aqui no Facebook está mencionando também sobre o assunto, mas a pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à política, né? A gente sabe que essa reforma ela chegou bem a calhar, assim, de última hora e tudo mais, mas não entrando nesse mérito da política. Você acredita que, beleza, aconteceu a reforma, a política ela é transformada, tudo mais, corre o risco de haver uma nova reforma depois dessa reforma? Ou não? Porque a gente sabe que nem tudo é para sempre, né? E que pessoas, quando estão sendo espremidas, correm lá daquele jeitinho, falam, vou ter que fazer isso para agradar e seja lá como for. Mas aí a pessoa não ficando para sempre, como que ficaria? Elvis, essa pergunta é sensacional. Sabe por quê? Porque na reforma já há uma alteração sobre a lei, entre aspas, da terceirização que foi aprovada nesse ano. A lei foi aprovada nesse ano, autorizando a terceirização. Ainda há um certo questionamento sobre a possibilidade de terceirizar todas as atividades da empresa. Diante dessa dúvida, se pode, se não pode, a reforma trabalhista já fez alteração, dizendo pode. Ou seja, alargando mais ainda esta possibilidade. Nem o azulejo do chão, né? Coloca um azulejo, não gostei, coloca outro. E assim vai se reformando. Tem alguns artigos da CLT que foram aprovados neste ano, que já estão reformando. Então, se a reforma passar, ao meu ver, provavelmente, com o tempo, ela vai sofrer alguns ajustes, sim. No momento, nós estamos passando por uma crise que não é novidade para nenhum, penso eu que aqui está e aqueles que estão antenados sabem do que eu estou falando. Melhorando a economia, provavelmente haverá uma nova rediscussão, mas não desse porte. Ou seja, vamos mudar novamente a metade da CLT. Pontos literalmente pontuais. Olha, essa regrinha aqui está muito pesada, vamos fazer um ajuste. Aquela ali também. Isso deveria ser feito agora, antes da aprovação. Mas como o governo teme que não passe a reforma, eles estão acelerando para que passe dessa forma e posteriormente eles façam as possíveis alterações. Como professor que está ali à frente ensinando outras pessoas sobre esse assunto, a visão que você gostaria de passar para quem está nos assistindo agora devemos aceitar a reforma, devemos trabalhar a reforma ou devemos protestar algumas leis da reforma? Penso eu que as duas últimas possibilidades, pensar nela
ver o que realmente muda na vida do trabalhador, protestar quando realmente vale a pena protestar, não apenas por interesses pessoais, porque eu sei que é muito difícil, mas quando a gente pensa no eu, apenas no meu, a gente acaba indo, né? Olha, eu vou protestar, mas eu acho que um protesto válido, eu acho que é um protesto para todos, coletivo. Não pensando apenas no meu. Ah, eu não vou ser afetado, então eu acho que eu não devo ir. Ah, eu vou ser afetado, vou lutar apenas pelo meu. Eu acho que tem que ser um protesto de forma coletiva, em pontos que realmente mereçam esse tal protesto, né? Mas para isso a gente precisa conhecer. Perfeito. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Esclarecer alguns pontos. Com certeza. Obrigado. Muito bom. Professor, deu para dar uma clareada aí, acho que tinha muita gente que não estava muito ligada, muito antenada, li bastante sobre isso nessa semana e realmente a divergência de opiniões quanto a esse assunto ainda é muito grande, como você bem falou, ainda vai gerar muita conversa, muito bate-papo e tudo mais. Enfim, vamos torcer aí para um Brasil melhor e que cada reforma seja para o bem e que beneficie a todos, é o que a gente espera, né? Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Deixe seus contatos, por favor, quem gostaria de entrar em contato contigo, como é que faz? Ah, tá. Eu, em nome da Universidade UNG, agradeço mais uma vez a participação. O meu contato é o institucional pimarques@prof.ung.br. E caso haja alguma dúvida, perguntas, podem continuar perguntando, vamos debater o assunto, tanto nesse e-mail que passei, ou na minha rede social, Pimarques, o restante Facebook todos conhecem. Muito obrigado. Muito bem. Também eu gostaria de apresentar aqui o meu livro, a nossa mais nova obra, um merchanzinho, coisa pequena, principalmente para advogados iniciantes, para aqueles que estão pretendendo prestar o exame de ordem e para os estudantes de direito. Muito obrigado. Muito bem, prática jurídica trabalhista. É isso aí. Muito obrigado pela participação. E é isso aí, galera. Então o negócio é realmente ficar antenado com as coisas que estão acontecendo no nosso querido e amado Brasil, que nós possamos realmente colocar a cabeça no lugar. O mais importante para nós, que somos cristãos, pastor, eu não sei, eu tenho muito a ver, eu vou no que está acontecendo, se vai ficar bom, vai ficar, se não vai ficar bom, a gente ora. Mas o mais importante é que você ore por toda essa situação. Oremos por todo o nosso país. No todo o último domingo do mês, com o pastor Jaime, nós temos orado por todas as nações, ou pelas 173 nações onde o Show da Fé está, e sempre o pastor Jaime dá uma atenção especial para a nossa nação Brasil, que vive um momento delicado, com tantas reformas, com tentativas de as coisas darem certo. Você, no teu cantinho, que não pode interferir nem positivo ou negativamente, então interfira no mundo espiritual, que é muito importante. Ore por essa nação, ore pelo nosso país, por essa reforma, pelo que mais for necessário. A tua oração tem poder, creia nisso, tá legal?